Permanece internado sob escolta policial na Santa Casa de Sertãozinho Paulo Henrique Batista, de 42 anos. Suspeito de ter matado a tiros a ex-companheira Fabiana Cristina Lacerda Batista, também de 42. Eles foram casados por 25 anos. E no começo desse ano, a Fabiana separou de Paulo e saiu de Itaú de Minas para recomeçar a vida na cidade de Barrinha. Não demorou muito para o Paulo encontrar a ex e cometer essas ameaças que ele fez. Olha isso, tá ouvindo? Depois de matar a Fabiana, Paulo foi atropelado por um motorista que presenciou o crime. Ele ainda foi agredido até a chegada da polícia, porque a população não está mais aguentando esse tipo de coisa. Põe no ar. O corpo da costureira Fabiana Cristina Lacerda Batista, de 42 anos, foi enterrado em Pratápolis, Minas Gerais, cidade natal dela. O ex-companheiro Paulo Henrique Batista, também de 42 anos, teria saído de Itaú de Minas até Barrinha, no estado de São Paulo, para assassinar a mulher. O crime foi registrado por câmeras de segurança que mostram o investigado chegando a uma lanchonete. Ele senta numa mesa e fica do lado de fora. Dali ele viu o carro onde estava a ex-mulher chegando. O operador de máquinas caminha até o veículo, coloca a motorista para fora do carro e faz pelo menos 6 disparos contra a costureira. A irmã da vítima, Lorena, era a motorista. Estava ao lado de Fabiana, acompanhou tudo de perto e foi ameaçada. Quando eu estacionei na porta do espetinho, eu abri o carro para descer, ele abordou do meu lado, ele praticamente invadiu o meu carro com o corpo, assim. Ele estava muito alterado, com o olho esbugalhado. E aí ele foi irônico, debochado, ele falou: "Boa noite, senhoras." Né? A princípio, eu até achei que era o rapaz que estava me ajudando no estacionamento. Eu até dei de sorrir, virei assim. Quando eu vi que era ele, eu já entrei em pavor. Eu pedi para ele: "Calma, vamos conversar." E aí, nessa hora, ele catou eu pelos cabelos aqui, me arrastou para fora, pôs a arma na minha cabeça. E aí ele falou para mim algo do tipo que não é você que eu quero, alguma coisa assim. Me jogou para fora do carro. E aí a minha irmã não deu um pio. Ela ficou em estado de choque. Lorena deixou o carro e de dentro da lanchonete onde iria se apresentar ouviu os tiros. Desesperador. Era como se fosse um pedaço de mim e eu de mãos atadas lá dentro, sem poder fazer nada, porque o que eu podia fazer para ajudar ela, né? Eu não podia. Ele ia matar nós duas. Eu sinto muito, sabe? Mas eu não podia. Sabe? Eu não podia, o que eu ia fazer? Entendeu? Eu não escutei um grito dela, nada, ela não teve chance. Paulo tentou fugir e acabou atropelado. Segundo o boletim de ocorrência, ele também foi agredido por pessoas que presenciaram o crime. Calma, mulher, não pode se calar mais, seu vagabundo! Fabiana recebeu atendimento médico, mas não resistiu e morreu no local. Nos vidros do carro ficaram as marcas dos tiros. A gente vê pelas câmeras de segurança, ele senta no local, pede um espetinho, espera mais de 1 hora até elas chegarem. E aí, quando elas chegam, ele vai em direção ao carro. E aí, ele tira a irmã de dentro do carro e atira nela, na vítima, né? Ele descarrega a arma dele. Quando ele fica sem munição, ele começa a ser ameaçado pelos populares. Então, os populares estavam ali no local, o local já estava bem cheio. Eles começam a vir para cima dele numa tentativa de linchamento. E ele começa, então, a ameaçar apontando a arma. E aí, nesse momento, passa uma terceira pessoa que estava de carro, visualiza essa cena e acaba atropelando ele. Fabiana deixou Minas Gerais depois de ser agredida diversas vezes por Paulo. Em Barrinha, estava recomeçando a vida ao lado das irmãs de criação. Ainda em Minas, ela tinha uma medida protetiva contra o companheiro e ele chegou a ficar preso por desrespeitar a decisão judicial. Nessa gravação, Paulo ameaça a Fabiana quando ainda estava na delegacia. E vai ser a última vez que você vai ouvir um "eu te amo", meu amor. Porque quando eu sair daqui, eu tenho certeza que eu não vou ficar preso, minha filha. Eu conheço o Lei Maria da Penha de trás para frente. Você conheceu a Maria da Penha? Eu conheço a história da Maria da Penha, minha filha. Eu estudei a história dela. Paulo e Fabiana foram casados por 25 anos. O operador de máquinas não aceitava o fim do relacionamento. Ela foi ameaçada durante esse tempo todo. É lógico que ela fala que no começo
era diferente e foi agravando com o passar do tempo. Ele vivia uma vida de ostentação em rede social, que todo mundo que via achava que era lindo, né? Ele agredia ela e presenteava. Ela não tinha e-mail, ela não tinha acesso ao WhatsApp dela, ela não tinha as contas do banco, ela não dirigia na estrada, ela não podia ir voltar do serviço sozinha. Quem fazia tudo era ele. O dia que ela conseguiu fugir para cá e fazer o boletim de ocorrência, ele deixou ela no trabalho. E do trabalho, ela decidiu pedir socorro porque ele ameaçou os filhos. Ele falou que ia matar ela, os filhos, e se matar em seguida. E ela tinha ficado 3 dias em cárcere privado, sendo torturada. Por toda essa situação, a vítima chegou a procurar a delegacia de Barrinha para saber como se proteger do ex-marido morando em outro estado. Naquele momento de conversa, a gente falou para ela, você fazer uma medida protetiva aqui revela onde você está. Então, aí você tem algumas alternativas. Ou a gente te ajuda a fazer essa persecução penal lá em Minas, ou você faz por aqui. E ela falou, não, então eu vou fazer por lá. Aí a gente decidiu fazer o boletim de ocorrência dela, eu fiz o boletim de ocorrência, encaminhei para a cidade dela lá de Minas Gerais. E a gente deu a alternativa dela também fazer uma denúncia no Ministério Público de Minas Gerais. Porque a denúncia no Ministério Público faz também com que a máquina pública ande mais rápido. A gente tem isso no inquérito, ela chegou a fazer essa denúncia, mas por ser uma polícia de outro estado, a gente não tem maiores informações de como estava o procedimento lá. Por defender a mãe, Lirislana, filha do casal, também era alvo das ameaças do pai. Eu risco a sua história da minha vida. Apagar eu não apago. Mas eu decidi, Paulo Henrique Batista, decidi a escrever uma nova história. E nessa nova história, eu tenho uma mulher e um filho, porque você pra mim morreu. Fazia uns 20 dias que ele estava surtado dentro de casa, fumando pedra, cheirando, né, usando cocaína. E até em algum dos áudios que ele foi mandar para mim, que ele fala que ele queria receber uma ligação falando que eu estava no destroço do carro morta, na hora que ele foi gravar esse áudio, minha mãe estava me contando que ele pegou, enforcou ela e empurrou ela na parede, jogou ela na parede, enforcando ela, bateu a cabeça dela na parede. Lirislana tinha um salão de beleza na casa da avó, mãe de Paulo. Ela conta que foi obrigada a deixar o local depois de ser perseguida pelo pai, que ficava na porta do estabelecimento. Acha um lugarzinho, viu? Porque essa casa é minha. A casa é minha, sabe, né? A casa é da mamãe. E divórcio, a gente vai vender também. Paulo Henrique, investigado pelo assassinato, ainda não foi ouvido pela Polícia Civil. Isso deve acontecer nos próximos dias. O homem continua internado na Santa Casa de Sertãozinho, sob escolta policial, mas em situação estável. Ele deve responder pelo crime de feminicídio. No local foi apreendida uma arma raspada, então a gente trabalha também com porte de arma de fogo de uso proibido, que tem uma pena bem maior por esse armamento estar raspado. E aí a gente trabalha com a ameaça também da irmã da vítima, que naquele local, quando ele atira na vítima, ele fala que ela seria a próxima, a irmã. Então a gente trabalha com a ameaça da irmã também, e aí a gente precisa ver outros crimes que podem ter sido cometidos, ameaças que podem ter sido feitas antes, né? Essa própria premeditação dele. Então inicialmente seriam esses crimes, mas a gente pode trabalhar até com outras qualificadoras, como por exemplo o motivo torpe, a ausência, impossibilidade de defesa da vítima, porque pelo que a gente entendeu, ele aborda ela ainda dentro do carro. Elas tinham acabado de chegar e ele aborda ela dentro do carro. Então, nada impede que a gente incida mais de uma qualificadora nesse crime. A família espera por justiça. Espero que ele morra, porque eu acho que é pouco para ele ainda, a morte. Para mim é proteção, porque ele me ameaçou, ele falou que eu seria a próxima. E que se ele não morrer, que a justiça faça alguma coisa. Porque chegou nesse ponto, né? E eu já fico preocupada, porque a gente sabe que cumpre 1/3 de pena, pode sair daqui 10 anos, né? E aí? Como é que vai ser? Esse cara aí já deu para mostrar, né? Transtorno de comportamento, o cara é completamente desequilibrado. E aí eu faço uma pergunta para vocês, tá? Ele vai preso. Quanto tempo ele fica preso? Depois que ele sai, alguém duvida que ele vai atrás do resto para poder acabar com a vida de todo mundo? Eu não duvido, não. Por isso que eu falo para você, na minha concepção, pelo que eu estou vendo aí, esse cara não tem que sair da cadeia de jeito nenhum. Tem que ficar lá.
tem que ficar lá. Senão ele vai fazer mal para outras pessoas ainda. Olha o que ele fez, gente. Impressionante, né? É um monstro, tem que ficar preso pro resto da vida.